Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com seu professor Heber Barbosa. Estamos nesse vídeo dando continuidade ao estudo das ligações químicas e dentro desse estudo vamos agora analisar a representação de Lewis para compostos iônicos. Isso mesmo, compostos iônicos que apresentam simultaneamente ligações iônicas e ligações covalentes em sua estrutura. Estudante, em vídeos anteriores nós estudamos compostos que apresentavam apenas ligações covalentes. Depois, em um outro vídeo, compostos que apresentavam apenas ligações iônicas. E agora veremos a estrutura de compostos que apresentam, ao mesmo tempo, ligações iônicas e também ligações covalentes. Sendo assim, vamos agora observar a organização dos elétrons da camada de valência. Estudante, os elétrons se organizam formando pares eletrônicos. A estabilidade eletrônica dos gases nobres está associada à existência de 4 pares eletrônicos, configurando 8 elétrons na camada de valência. Então observe essa importante imagem onde você nota os gases nobres apresentando 8 elétrons na camada de valência. Essa é a representação de Lewis para a camada de valência do gás nobre. Lembrando que o hélio é o único gás nobre que apresenta estabilidade com apenas 2 elétrons na camada de valência, mas isso só é válido quando a camada de valência é a primeira e única camada eletrônica. Então, iremos aqui observar um resumo acerca da representação de Lewis, conforme visto em aulas anteriores. Gases nobres, 4 pares eletrônicos, 8 elétrons na camada de valência. Os halogênios, grupo 7A, grupo 17. 7A significa 7 elétrons na camada de valência. Então nós temos um elétron desemparelhado e 3 pares eletrônicos. Nos calcogênios, grupo 6A, grupo 16. 6A significa 6 elétrons na camada de valência. E esses 6 elétrons se organizam com 2 pares eletrônicos e 2 elétrons desemparelhados. Esses elétrons desemparelhados vão atrair novos elétrons para completar 8 elétrons na camada de valência. No grupo 5A ou grupo 15, nós temos 5 elétrons na camada de valência, um par eletrônico e 3 elétrons desemparelhados. Aluno, o conhecimento acerca desse par eletrônico disponível será importantíssimo para temas futuros em nosso estudo de química. No grupo 4A, nós temos aqui, por exemplo, o carbono, poderíamos ter o silício com 4 elétrons desemparelhados na camada de valência. No grupo 3A, 3 elétrons na camada de valência. No grupo 2A, 2 elétrons na camada de valência. E no grupo 1A, apenas um elétron na camada de valência. Lembrando, átomos do grupo 1A, 2A, 3A, grupo 1, grupo 2, grupo 13, eles perdem os elétrons da camada de valência. É o comportamento mais comum, perder elétrons da camada de valência no grupo 1A, 2A e 3A. Temos então o nosso primeiro exemplo para análise, porque as nossas aulas funcionam com teoria, seguida de diversos exemplos para ampliar a sua aprendizagem. E neste primeiro exemplo, eu trago para você o cianeto de potássio KCN. Lembrando, o cianeto de potássio também é chamado cianureto de potássio, é um sal. Aliás, é um sal venenoso. Então, o cianeto de potássio é formado por um átomo de potássio, um átomo de carbono como sendo um átomo central e o nitrogênio.
Ora, nós sabemos que o potássio do grupo 1A tem um elétron na camada de valência, o carbono do grupo 4A, 4 elétrons na camada de valência, o nitrogênio do grupo 5A, 5 elétrons na camada de valência. Lembrando, eu digo grupo 5A usando a linguagem antiga. A linguagem moderna diz: o nitrogênio é do grupo 15 da tabela periódica. E por que, professor, o senhor de vez em quando fala grupo 5A? Porque esse 5 do nome 5A significa 5 elétrons na camada de valência. Então observe, potássio e carbono, metal eletropositivo, ametal eletronegativo. O metal perde um elétron para o ametal. Então o potássio cede um elétron para o carbono. Aqui eu tenho ligação iônica. E carbono e nitrogênio, ametal com ametal, 2 ametais entre si, baixa diferença de eletronegatividade, ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Estudante, elétrons desemparelhados se atraem, prendendo um átomo ao outro. É a ligação covalente normal. Atração entre elétrons desemparelhados. Então observe, cada elétron desemparelhado é atraído por outro elétron desemparelhado. Temos aqui 3 atrações entre elétrons desemparelhados, 3 ligações covalentes normais. Ora, então, no KCN, nós tivemos 3 ligações covalentes normais entre o carbono e o nitrogênio, porque são ametais, e observamos que o potássio perdeu o elétron para o carbono. Quando o potássio perde elétron, ele forma cátion. Quando o carbono do grupo CN ganha elétron, então adquire carga negativa. Estudante, escutem. Eu sei que foi o carbono que ganhou elétron. Eu sei que foi o carbono que ficou negativo. Mas quando o carbono ficou negativo, na verdade, todo o grupo CN tornou-se negativo. Então, essa é a fórmula de Lewis, a fórmula eletrônica para uma substância que apresenta ligação iônica e ligação covalente. Agora, a fórmula estrutural plana para uma substância que tem ligação iônica e ligação covalente tem a seguinte estrutura. Aluno, a parte covalente forma um grupo. Isso mesmo, toda essa parte covalente é um grupo só. Então, CN é um grupo de átomos chamado cianeto. E a parte que perdeu elétron, a parte positiva, ela não está com a eletrosfera sobreposta, entrelaçada com a eletrosfera da parte negativa. Então, esse colchete aqui visa dizer para você que a ligação iônica é uma atração eletrostática. Uma espécie positiva é atraída por uma espécie negativa. Essa é a fórmula estrutural plana para aquela substância que tem ligação iônica e também ligação covalente. Importante que você passe essa teoria para o seu caderno. Essa aula em vídeo você acompanha anotando no caderno. Chama a sua atenção a um pequeno detalhe. Observe que o grupo CN adquiriu carga negativa. O grupo CN recebeu um elétron. Então, aluno, a partir de agora é importante que você anote com destaque em seu caderno. CN é chamado cianeto. CN, ânion-cianeto. Cianeto é CN-. Dessa aula em diante, sempre que você escutar o nome cianeto, você vai lembrar, cianeto é o grupo CN-. E aqui nessa aula você observou a origem desse menos. Muitos alunos futuramente vão perguntar, poxa, mas por que CN tem carga negativa? Por que CN é menos 1? Nesta aula você observou o porquê que o grupo CN tem carga -1. Essa informação tem que sair do vídeo e passar para o seu caderno. Aliás, nessa aula e nas próximas aulas desse tema, nós veremos vários grupos com suas cargas negativas. Cianeto, CN-.
E vamos então prosseguir a análise da estrutura do cianeto de potássio K+, Cn-, lembrando que essas três ligações covalentes formam um conjunto chamado ligação tripla. E eu trago para você aqui uma importante pergunta: qual o significado desses colchetes? Ora, o colchete significa que a eletrosfera do K+, conforme dito anteriormente, não está compartilhada com a eletrosfera do átomo de carbono. Isso mesmo, não há um compartilhamento de eletrosferas entre o cátion K+, e a estrutura do carbono do grupo Cn-. É o significado desse colchete. Os colchetes significam que o Cn- é um grupo de átomos fortemente unidos. Isso mesmo, estudante. Essa estrutura é definida como K+, uma espécie química positiva, um cátion, Cn-. Observe que eu pronuncio Cn-, destacando o fato de que Cn é um grupo de átomos. O colchete passa essa ideia. Os colchetes significam que o Cn- é um grupo de átomos fortemente unidos. Nas reações químicas, dificilmente o grupo cianeto irá se desfazer. Então, nas reações químicas, você vai ter a transformação envolvendo o K+, separando-se do Cn-, mas o Cn- é um grupo que permanece intacto. Para melhorar essa compreensão, observe o que acontece quando KCN é adicionado à água, a chamada dissociação iônica. Aliás, eu vou repetir para você esta animação. Observe, nós temos aqui K+, Cn- e vamos adicionar essa substância à água. Então observe que em meio aquoso, o K+ se separa do Cn-, mas o Cn- continua intacto. É um grupo de átomos K+, Cn-, você sabe que esse aqui significa aquoso. Isso aqui é um sistema homogêneo, é uma solução. O sal homogêneo com a água, o fenômeno que vimos aqui é chamado dissociação iônica. Então vamos nesse momento compreender melhor o que é a dissociação iônica. Estudante, aqui nós temos o KCN sólido. O KCN é o composto iônico. No composto iônico sólido, os íons se encontram presos, agregados. Todavia, em contato com a água, o KCN forma uma solução aquosa, KCN aquoso, e ocorrerá o seguinte fenômeno: o KCN deixará de existir na forma de íons aglomerados e passará a existir na forma de íons livres. Estudante, essa sequência de imagens é importantíssima. Observe mais uma vez. KCN aquoso não se mantém na forma KCN, na forma de íons aglomerados. Quando o composto iônico está homogêneo com a água, ele passa para a forma de íons livres. E esse fenômeno é a chamada dissociação iônica, a separação dos íons. Temos aqui então o fenômeno escrito de forma completa: KCN aquoso, convertendo-se para a forma de K+, Cn-. Então aqui eu tenho um antes e um depois. E este fenômeno é chamado de dissociação iônica. Dissociação porque é separação. Iônica, separação dos íons. Vejamos então, estudantes, um segundo exemplo para análise. Neste segundo exemplo, vamos falar do hidróxido de sódio, NaOH, que quando vendido impuro no comércio é chamado soda cáustica. Esse termo cáustica porque ele é corrosivo, abrasivo. Hidróxido de sódio, NaOH, soda cáustica. Então nós temos aqui
o átomo de sódio, um átomo de oxigênio, o átomo de hidrogênio. Você sabe que o sódio tem um elétron na camada de valência, grupo 1A, metal alcalino. O oxigênio do grupo 6A, 6 elétrons na camada de valência. São 2 pares de elétrons emparelhados, 2 elétrons desemparelhados, e o hidrogênio só tem um elétron na camada de valência. Então, sódio, metal, oxigênio a metal, ligação iônica. Na ligação iônica, o metal perde o elétron para o ametal. Agora observe, oxigênio e hidrogênio, ligação covalente. Ametal com hidrogênio, baixa diferença de eletronegatividade, ligação covalente, que significa dizer que esses elétrons serão compartilhados, ligação covalente. NaOH. Observe o que acontece com o elétron do átomo de sódio. Eita, o sódio vai perder o elétron para o oxigênio, formando Na+, e o oxigênio adquiriu carga negativa, mas escute, quando o oxigênio adquire carga negativa, todo esse grupo OH passa a ter carga negativa. Eu sei, estudante, que a carga negativa foi adquirida pelo oxigênio, mas como o oxigênio está formando um grupo com o hidrogênio, então esse grupo OH terá carga negativa, carga -1. Temos então aqui a fórmula estrutural plana do hidróxido de sódio Na+, OH-. Observe, o grupo OH tem carga negativa. Esse grupo OH será importantíssimo em todo o estudo da química. Nós veremos substâncias que conseguem liberar a espécie OH- no ambiente. Serão substâncias de caráter básico, pH acima de 7. Isso aqui é uma prévia de vídeos futuros. OH- caracteriza a basicidade de um sistema. Avançando o estudo, hidróxido de sódio NaOH. Observe que OH é chamado hidróxido. Na verdade, OH é o ânion hidroxila, também chamado ânion oxidrila OH-. Aluno, a partir desse momento, sempre que você escutar o nome hidróxido, você vai lembrar de OH-. E nesse vídeo você entendeu de onde vem essa carga negativa do grupo OH. Hidróxido OH-. Anote em seu caderno, porque esse grupo hidróxido vai te acompanhar em todo o estudo de química. Como eu falei anteriormente, ânion oxidrila ou ânion hidroxila. O grupo hidróxido OH- é o ânion hidroxila ou oxidrila. Bem, alunos, dando continuidade ao nosso estudo, qual a importância da dissociação iônica? Porque nós sabemos que os compostos iônicos, quando em solução aquosa, sofrem dissociação iônica. Mas qual a importância desse fenômeno? Veremos então que a importância da dissociação iônica encontra-se na condutividade elétrica. E para compreendermos a questão da condutividade elétrica, é importante relembrar: compostos iônicos não dissociados são sólidos isolantes elétricos. Já sabemos que todos os compostos iônicos, nas condições padrão de temperatura e pressão, são sólidos cristalinos isolantes elétricos, porque nessas condições os íons se encontram presos, se encontram aglomerados. Então o cátion Na+ está aglomerado, está preso ao ânion OH- hidroxila ou oxidrila. Todavia, temos aqui um copo com água. Vamos então dissolver o hidróxido de sódio, também conhecido comercialmente como soda cáustica. Vamos dissolver essa substância iônica em água. Então observe que quando o composto iônico, o hidróxido de sódio, NaOH,
foi dissolvido em água, ele passou para a forma aquosa, e na forma aquosa nós temos os seus íons livres, os seus íons soltos. Pois bem, estudante, compostos iônicos dissociados são condutores elétricos, porque agora esses íons se encontram livres. E se eles se encontram livres, eles podem ter movimento. E você sabe que corrente elétrica é o movimento de elétrons, mas corrente elétrica também é o movimento de íons livres. E após a dissociação iônica, após a separação dos íons, nós temos íons livres. Esse sistema é condutor elétrico. Compostos iônicos são condutores elétricos quando em solução aquosa. Sendo assim, vamos observar melhor o que vem a ser a dissociação iônica. Estudante, aqui você tem o NaOH sólido, Na metal, OA metal, aqui é ligação iônica. Hidróxido de sódio é um composto iônico no estado sólido, íons agregados. Todavia, em contato com a água, o hidróxido de sódio passa para o formato aquoso, e quando compostos iônicos se encontram aquosos, os seus íons irão se separar. Isso mesmo, o NaOH deixará de existir na forma de íons aglomerados e passará a existir na forma de íons livres, íons separados, conforme você observa aqui. O NaOH passa a existir na forma de íons livres em meio aquoso. E isso é a dissociação iônica. Lembrando que dissociação iônica é um fenômeno que só acontece com compostos iônicos. Isso mesmo, porque o composto iônico ele tem íons em sua estrutura. E na dissociação iônica, os íons se separam. Este fenômeno escrito é a dissociação iônica. Vamos então, estudantes, à análise do nosso terceiro exemplo. Atenção, você que está acompanhando esse vídeo, você deve estar percebendo de que o ambiente em que eu gravo a aula está mudando muitas vezes, isso mesmo. Não sei porquê, sempre que eu gravo o vídeo e vou editar, depois eu percebo que alguma parte não foi salva, não foi registrada, né? Então, realmente, de todos os vídeos que eu já gravei, esse é o vídeo que mais vezes eu tive que repetir a gravação, porque o aplicativo, por algum motivo, não está registrando aquilo que eu estou gravando. Mas vamos continuar, vamos ver se dessa vez vai gravar realmente esse terceiro exemplo para análise. Vamos lá. Dessa vez vamos falar do hidróxido de cálcio, CaOH2, onde você encontra Ca1, apenas um átomo de cálcio do grupo 2, grupo 2A, 2 elétrons na camada de valência. Você encontra ainda CaOH2, parênteses 2. Então, OH2 significa dois grupos OH, um grupo hidroxila, um outro grupo hidroxila. E observe, estudante, observe que cada oxigênio tem um elétron desemparelhado que pode ser compartilhado com hidrogênio, realizando a ligação covalente normal. Agora, o cálcio, que é metal, você sabe, metal perde elétron. Então o cálcio perde um elétron para um oxigênio, o cálcio perde outro elétron para o outro oxigênio, fazendo com que esse oxigênio obedeça à regra do octeto. Na verdade, quando o cálcio perde seus 2 elétrons, ele forma o cátion, cálcio mais, cálcio 2 mais, cálcio mais 2. E observe, quando esse oxigênio ganha o elétron, esse oxigênio assume carga negativa. Mas você sabe que esse conjunto de átomos unidos por ligação covalente, isso forma um grupo, isso mesmo, conjunto de átomos unidos covalentemente forma um grupo de átomos chamado hidroxila. E quando o oxigênio ganha o elétron, o oxigênio fica negativo, mas na verdade todo o grupo hidroxila fica negativo. Então nós temos aqui o Ca++, um grupo OH-, outro grupo OH-, e é importante que você perceba um pequeno detalhe, aluno. Dentro dessa estrutura que aqui estou destacando, observe, você tem 2 cargas positivas, mas você também tem 2
duas cargas negativas. Ou seja, se o total de carga positiva é igual ao total de carga negativa, a carga total da estrutura é igual a zero. Mais 2 menos 2 igual a zero. As substâncias são assim. A soma das cargas é igual a zero. E outra coisa, você entender essa fórmula química é fundamental para compreender a dissociação iônica, isso mesmo. Porque na dissociação iônica, os íons se separam. Então você vai ter o íon cálcio, Ca++, separando-se de um íon hidroxila e do outro íon hidroxila. Porque eu já percebi alunos me perguntando em sala, professor, o senhor separa o Ca do OH-, por que não separa o O do H também? E aqui você entende que é porque OH, como oxigênio e hidrogênio estão combinados por ligação covalente, eles estão presos, coesos, formando um grupo. Na dissociação iônica, esse grupo se afasta do Ca2+, mas o grupo OH- se mantém intacto, até mesmo porque esse grupo é eletronicamente estável. O ânion, a hidroxila, é estável, então ela se mantém na dissociação iônica, que é a próxima etapa desse vídeo. Então vamos responder a essa importante pergunta: como será a dissociação iônica do hidróxido de cálcio? Ora, temos aqui um recipiente com água e vamos dissolver o hidróxido de cálcio em água. O hidróxido de cálcio dissolvido em água assume a forma de íons livres. Agora observe aqui um pequeno detalhe. Nós temos aqui um cátion cálcio Ca2+, e nós temos dois grupos hidroxila liberados. Por que dois grupos hidroxila? Ora, se você recorda da fórmula do hidróxido de cálcio, nós temos Ca, parênteses, OH2, CaOH2, ou seja, nós temos um íon cálcio Ca2+, e nós temos duas hidroxilas, parênteses, OH2, significa duas hidroxilas. Então, na separação dos íons, na dissociação iônica, nós temos a liberação das duas hidroxilas. E vamos então verificar a equação da dissociação iônica do hidróxido de cálcio. Temos aqui hidróxido de cálcio no estado sólido com seus íons agregados. Todavia, diante da água, ele assume a forma aquosa, e o composto iônico na forma aquosa, ele deixa a forma de íons aglomerados agregados e assume a forma de íons livres. Observe, dois grupos OH foram liberados, sim. Por que a liberação de dois grupos OH-? Porque quando você observa a fórmula química, nós temos aqui dois grupos OH-. Então, na dissociação são liberados dois grupos OH-. É uma questão de balanceamento da equação química. E isso é dissociação iônica. Sendo assim, estudante, é chegado o momento de você aplicar o seu conhecimento. E esse aplicar o conhecimento vai acontecer através de 3 links que você encontra na descrição desse vídeo. Os links dão acesso a esse conjunto de slides. Você poderá usar esse conjunto de slides para fazer revisões. Você pode usar esse conjunto de slides aberto pelo link para ensinar algum colega seu, porque quem ensina aprende mais. Quem ensina aprende com melhor qualidade. Você pode usar também esse conjunto de slides para resolver os exercícios que se encontram nas últimas telas desse conjunto de slides. Você encontra ainda uma ficha em PDF, o link para você baixar a ficha se quiser baixar, e você encontra ainda o link para um Google formulário com diversas questões gabaritadas, comentadas também. E chegamos então ao final de mais um vídeo. Esse foi o 4º vídeo de nossa playlist acerca da representação de Lewis, do estudo da ligação dativa, da ligação iônica, covalente normal, do estudo da dissociação iônica. Mas eu quero te convidar aqui para o nosso 5º vídeo.
Isso mesmo, teremos um quinto vídeo continuando o estudo da representação de Lewis. E eu quero convidar você, estudante, a participar do nosso quinto vídeo. Até lá, apaixonados por Química!